O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados, ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, hoje este nosso texto de Marcos nos convida a entender duas ideias principais. A primeira, nós vemos então aqui a mãe de Jesus juntamente com seus parentes. Lembrando que os irmãos de Jesus não é irmão de sangue, lembra, é de parentesco. Lembra, eles não têm a palavra primo. Não existe essa palavra no vocabulário deles. Então, automaticamente, os primos são irmãos. Então, está lá fora a sua família que quer conversar com Jesus. Lembrando também que, juntamente com algumas pessoas, alguns membros da família de Jesus não entendem muito bem o que ele está fazendo. Ou seja, criticam. E esta crítica se concretiza no fato de hoje deles quererem que ele venha até eles. E não é ouvir: olha, nós achamos você maravilhoso, nós gostamos do seu trabalho. Mas é para fazer críticas. Então, eles querem tirá-lo daquela multidão, colocá-lo de lado e fazer algumas correções. Por isso que Jesus toma esse cuidado de dizer: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Porque até dentro da família a crítica acontece. E às vezes também na nossa família a mesma coisa. Às vezes a gente vem na igreja: mas por que você está indo tanto na igreja? Vai ficar santa logo. Vai ficar santo logo. Não basta ir só uma vez na semana, está no bom tamanho, não está? Entende? Começa a ver aquelas críticas. Ou se você vai rezar o terço na casa de um, depois 2 dias vai rezar na casa de outro, mas precisa rezar tanto? Então tem sempre alguém fazendo alguma crítica, porque você está expressando sua fé, na proporção daquilo que você gosta. E para o outro é um estranhamento você ir tanto à igreja. Ou às vezes você vai confessar, mas de novo? O que você fez de tão extraordinário que precisa já confessar de novo? Então, há sempre alguém fazendo alguma crítica para nos desmotivar a continuar seguindo o projeto de Jesus. Aqui também a mesma situação. O segundo elemento que ele coloca é a indicação: quem são minha mãe e meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Por isso que ele olhou a toda volta
e disse: esses são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. Não é só escutar a palavra, mas também tem que pô-la em prática. Então, não é aquele que faz a vontade só. Deus pede que rezemos, a gente reza. Mas também Ele pede que a gente haja, faça alguma coisa. Então, não basta seguir só Jesus, vir à missa, rezar, mas é necessário também ter uma ação concreta. Porque justamente isso identifica o cristão. Ele é identificado pela sua ação, que está ligada à oração e uma vida coerente. Por isso que todas estas críticas que sofremos, justamente nos deve perseverar mais ainda na fé e não nos afastar. E tem que tomar sempre o cuidado da gente não se deixar levar por algumas críticas que às vezes pega pesado em cada um de nós. Por exemplo, se você ficou irritado com alguém, mas você não vai tanto à igreja? Por que fica irritado desse jeito? Tem que ser santa. O processo de santidade é processo. Então, para a gente lembrar que às vezes as críticas pegam-nos pesado justamente para nos desmotivar. E as pessoas fazem propositalmente, ou seja, têm a intenção de nos destruir. Então, por isso, a fidelização a Jesus é um processo difícil, porque a gente está entre aquilo que diz o coração, ou seja, Deus me chama, e às vezes as críticas que diz, fica longe, se afasta, não procura seguir Jesus, vai de vez em quando, seja um cristão meia boca e está de bom tamanho. Por quê? Porque a ação incomoda os outros. O fato da gente vir à igreja incomoda os outros. Porque ele só faz crítica porque aquilo provoca nele ou nela um incômodo. Porque se você não faz crítica, aquele que tanto faz, tanto fez. Só faz crítica quando aquilo te incomoda. Aquilo passa a chamar a sua atenção e provoca algo no outro, e o outro fica incomodado. E o incômodo exige do outro uma reação. Só que nem sempre a reação é favorável, mas sim contrária.